Quero falar aqui com você sobre algo muito importante a respeito da propaganda de Deus. E por base aqui desse breve devocional, o assunto é sobre Ruth. Se você ler a história de Ruth e se você anotar as qualidades de Ruth, você vai descobrir no mínimo 15 qualidades que ela possuía. Mas eu vou fazer este comentário sobre as qualidades de Ruth numa outra oportunidade. Hoje, vou fazer um breve comentário a respeito da propaganda de Deus. Você sabe que nós vivemos hoje a mídia, a propaganda, o tempo todo oferece os seus produtos e faz divulgação dos seus produtos. As empresas, em geral, tudo gira em torno da propaganda da mídia, né? Da publicidade. Né? Então eu quero falar sobre a propaganda de Deus, aqui olhando para Ruth. Ela tinha mal chegado em Belém da Judéia, então ela começou a despertar a atenção de todo mundo. Ruth, ela acabou de chegar em Belém, lá da Judéia, né? Tem dois Belém. Então aqui no Belém da Judéia, ela começou a despertar a atenção de todo mundo. Por quê? Ruth, ela era uma estrangeira. Ela que havia deixado o seu país, deixou a sua terra, deixou os parentescos dela, os pais, deixou os deuses que havia lá na terra de Moabe. Então ela se converteu ao deus do seu marido Malom. Malom. Não confunda com Mamon. Eu disse Malom. Então, recentemente ele havia falecido. Então a jovem viúva, né, no caso Ruth, ela estava causando uma boa impressão na cidade por sua presença ali com eles. Por causa da sua bondade com a sua sogra Noemi. Por sua humildade, por seu trabalho, por sua fé e por seu comportamento. Boaz, ele era um homem de muitos bens, aquele que seria mais tarde o seu segundo marido. Olha o que Boaz disse a respeito de Ruth, no capítulo 3, no verso 11. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O testemunho impecável de Ruth é o testemunho que Jesus pede a cada um dos seus seguidores. O próprio Senhor Jesus, ele declarou aos seus discípulos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, você sabe, ele abrange o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de São Mateus. Tem cerca de 110 versículos, né? Então, o Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte, a respeito de nós, os seus discípulos. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. São Mateus capítulo 5, verso 13 e o 14. O sal tem de salgar e a luz tem de iluminar. Então, vamos ver isso aqui. Ninguém é salvo por suas boas obras, mas os salvos precisam produzir boas obras para quê? Para chamar a atenção de todos para a pessoa de Deus. Isso nós vemos em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Você pode ler aí na sua Bíblia. Assim como não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, assim também não se pode esconder o testemunho cristão diante dos homens. Nós não podemos esconder. São Mateus 5,16 ainda fala: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Os verdadeiros crentes são o outdoor de Deus. Os verdadeiros cristãos, que somos nós, fazemos a propaganda de Deus, a promoção de Deus, a divulgação de Deus. A história de Ruth passa-se na cidade de Belém da Judéia, onde nasceria muitos anos depois o Salvador do mundo. Naquela época, havia muito pecado como existe hoje. Havia muita apostasia como existe hoje. Havia muita idolatria como hoje também existe. Pois esta era a época que o juiz julgava em Israel, lá em Ruth, capítulo 1, verso 1. Então, cada um vivia
fazendo o que achava mais reto, conforme diz lá em Juízes por diversas vezes. O povo fazia o que mais lhe parecia reto, perfeito, direito, né? Então o testemunho de Ruth é um delicado oásis naquele deserto. Naquele lugar, o testemunho de Ruth falava mais alto. Era como que um oásis bem no meio do deserto. O homem com o qual ela se casou a segunda vez, né? Era o filho de uma outra estrangeira. Tratava-se da ex-prostituta de Jericó, você lembra da história, né? Que veio a casar-se com Salmão, a quem teve Boaz. Mateus capítulo 1, verso 5. Eu estou falando de Raabe, né? Davi era bisneto de Ruth e tetraneto de Raabe, duas estrangeiras que se agregaram ao povo de Deus. Você pode ler isso no capítulo 4, no verso 21 e 22 de Ruth. Então, que o meu testemunho, que o seu testemunho seja convincente e natural, como foi o daquela jovem, da Ruth. Que nós possamos fazer uma boa propaganda de Deus aqui neste mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com este breve devocional e que o Senhor seja contigo a cada dia. E se puder, se inscreva em meu canal. Clique no sininho para receber notificações. Eu estou gravando todo dia, eu estou mandando algo, todos os dias. Compartilha com seus contatos, abençoe outras vidas, deixa Deus te usar. Eu te agradeço. Deus te abençoe. Amém.